TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos que estão aí ligadinhos, mais um Janela do Céu começando aqui. Hoje meu convidado é de Porto Alegre, Gabriel Natividade, está aqui comigo para contar a história dele, a experiência dele com Cristo, né? A gente sabe já que todo mundo tem uma experiência diferente, né? Entra o primeiro contato com Cristo de forma diferente e nada melhor do que ouvir, né, o testemunho de todo mundo para a gente ter essa noção de quanto o Senhor faz, né, essas histórias, né, cada uma da sua maneira, para que todo mundo chegue aí no mesmo lugar, chegue ao corpo de Cristo. Tudo certo, Gabriel? Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes aí do Janela do Céu, né? Uma alegria estar podendo participar aqui nesse programa tão edificante. Espero que, né, o que venha a ser falado aqui possa agregar na vida daqueles que nos assistem aqui essa noite, né? Com certeza. Então, começa contando pra gente como é que estava a tua vida antes de tu chegar até Cristo, antes do primeiro contato com Cristo. Amém. Tava uma bagunça, né, gente? Tava uma bagunça. Eu tive um passado, assim, bem traumatizante, né? Onde eu perdi minha mãe muito cedo, né? E aquilo de lá acabou gerando coisas na minha vida que eu caí num mundo completamente conturbado, né, para buscar um refúgio, na verdade, né? Eu creio assim que as pessoas, né, que vivem uma vida assim à parte de Deus, elas estão buscando Deus, né, da maneira delas, do jeito delas, né? E eu buscava naquilo, eu buscava em festa, eu buscava em bebida, eu buscava em droga, e aquilo de lá me supriu por um tempo, né? O de lá me dava um êxtase por um momento, mas eu sempre tinha que voltar, né, e buscar aquilo novamente. Algo Então que não chegou um supre, né? momento, não te enche, né? Uma coisa vazia. E aquilo de lá foi indo, foi indo, foi indo, e eu vejo assim como é uma coisa gradativa, né? Porque tu começa leve, daqui a pouco tu vai provando coisas mais pesadas, né? Porque aquele leve lá de trás já não te enchia quanto antes. Então chegou um momento assim que eu me deparei na minha vida, né? Isso foi na pandemia agora, que é onde eu não vi saída, né? Não vi saída mais, tudo aquilo que eu já fiz, já tentei fazer, não me enchia mais, né? Eu comecei num vazio completamente e eu não tinha uma alternativa, sabe? Eu não Sim. conhecia algo. Daí foi, né, que Deus fez um arranjo aí de eu poder conhecer essa verdade, né? Que hoje me traz essa vida, assim, de desfrute mesmo, né? Como a gente diz. E esse teu contato com Cristo foi o primeiro, depois de toda essa situação, ou tu já tinha alguma ideia de Jesus, oração? Tu sabia que ele poderia te ajudar? Tinha alguma noção disso? Então, eu sempre tive muito hábito de fazer oração, né? Eu sempre orava, eu sempre tive o hábito de orar, assim, mas eu nunca sabia se o telefone estava tocando do outro lado, né? Eu só orava, né? Eu tinha um hábito de conversar e tudo mais. E chegou um dia, né, que foi por volta de 2016, eu acabei indo numa festa de aniversário, que na verdade aquela festa eu não poderia ter ido, né? A única regra daquela festa era que eu não podia ir, né? E eu fiquei revoltado com aquilo, eu falei, como assim não posso ir? Eu vou chegar lá na frente, quero ver a pessoa me falar que eu não posso entrar. E eu acabei chegando lá naquela festa, né? E lá eu conheci uma pessoa, né? Eu conheci uma pessoa muito especial, que a gente criou uma comunhão ali e passou, né? Passou os anos, passou um tempo, e a partir dali, né, aquela pessoa acabou virando um instrumento, né, para que Deus pudesse me trazer para essa verdade, né? Eu lembro que na pandemia, assim, eu lembro nitidamente, né, como se fosse hoje. Eu acordei um dia de manhã, né, e eu despertei os meus olhos assim, e me veio uma vontade de ler a Bíblia. Só que eu não acreditava, sabe? Eu achava que a Bíblia era um livro de se ensina ou não, né? A gente tem uma visão muito deturpada da igreja, né? Sim. A gente escuta testemunhos lá fora, enfim. E daí eu falava, não quero ter nada a ver com isso, entendeu? Pra mim, isso não me serve. E eu comecei a ler, né? Eu me lembro que eu baixei um aplicativo no celular e todo dia ele te mandava um versículo. E a partir do momento que eu comecei a ler aquilo de lá começou a mudar algo dentro de mim, sabe? Comecei a criar hábitos mais saudáveis, né? Aquilo de lá começou a me transformar.
E E foi até uma esse coisa. ponto, alguém já tinha te falado de igreja, de Cristo, ou realmente não teve nenhuma interferência externa, assim, para esse teu desejo de abrir uma Bíblia e ler? Até aquele momento ainda não, né? Mas daí depois que eu comecei a ter esse despertar, Uhum, assim, essa pessoa que eu conheci nesse aniversário, né? Eu comecei a compartilhar com essa pessoa. E daí, por, né, caso como não há coincidências, né, essa pessoa começou a me falar, ah, pois é, eu sou da igreja, né, e tal. E daí a pessoa começou a me falar de Jesus. E daí eu comecei, olha, né, tô gostando disso. uhum, E daí chegou um dia que a pessoa me introduziu o batismo, né, me falou o que que era o batismo. E a partir dali, algo dentro de mim me falou que era aquilo que eu precisava, né? Então eu tomei uma decisão ali e depois desse ato, né, eu posso dizer com total certeza de que ali a minha vida mudou, né? Ali foi uhum. uma virada de chave, né? Foi a decisão que tu precisava para realmente mudar de vida, para realmente entrar em contato com Cristo, né? Porque se já estava lendo a Bíblia, já estava orando, né? Só faltava realmente começar a ouvir o outro lado também, né? Falar contigo. E isso mudou depois do batismo, essa relação com Cristo? De tu sentir que ele estava te respondendo? Eu vejo assim que é uma coisa muito que em palavras a gente não consegue explicar Uhum, muito bem, né? Mas assim, a partir do momento que eu me batizei, eu lembro que eu comecei a frequentar os cultos e os grupos familiares que a gente tem, né? uhum, E a partir dali, aquilo que eu tava aprendendo, sabe? Que eu tava lendo, que eu tava vendo, e eu vi os compartilhares e eu pensava assim, bah, mas, né, se Deus fez na vida dessa pessoa, vai fazer na minha também, né? uhum, E eu sou muito apegado naquela palavra de Mateus 6,33, né? Que diz, né, buscai meu reino em primeiro lugar, uhum, né? E o resto eu vou te dar. E eu tava desempregado na época. E eu lembro que a primeira experiência que eu tive com Deus foi essa, né? Eu tava desempregado e eu lembro que num culto foi compartilhado sobre dízimo e oferta. E daí eu, com aquela visão mundana, né, de escutar uhum. sobre dízimo, que o pastor ia andar de lancha, né, ele ia andar de avião. E daí eu pensava cada coisa, e daí eu falei, olha, né, realmente, isso, a palavra diz isso, né? E daí eu pratiquei aquilo de lá, né, eu lembro que eu dei uma oferta, e não deu assim uma semana, eu recebi uma proposta de emprego, né? Sem, sabe, sem se mexer Uhum, muito, assim como a gente disse. Então, a partir dali, eu comecei a ver que a minha prática, né, estava gerando uma manifestação na minha vida, né? uhum. Uma Então, eu mudança. comecei a ver, bom, olha, eu estou praticando uma coisa, né, e Deus está fazendo a parte dele, né? Então, tem alguém me ouvindo, né? Tem alguém me Uhum, vendo. E a partir dali começou a gerar uma entrega dentro de mim, né? uhum, De entender que realmente a gente, lendo a palavra, a gente conhece uma pessoa, né? uhum. Porque essa é a melhor experiência que a gente tem quando entra na igreja, né? É tu conhecer Cristo, né? Tu ter essa experiência de conhecer alguém que sempre te conheceu, mas tu ainda não tinha esse contato com ele, né? E quando a gente começa a conhecer Cristo, querendo ou não, a gente começa a se conhecer, né? Compreender aquilo que o Senhor tem pra minha vida, né? E não... Eu acredito, né, que esse vazio que a gente tem muitas vezes quando tá no mundo é porque tu não sabe por que eu tô aqui, o que o Senhor quer de mim, tem algum propósito, né? E sinto que quando a gente conhece o Senhor, conhece essa pessoa, ele se apresenta pra nós e também mostra quem nós somos, né? E tu teve essa experiência, assim, de se sentir com um propósito, entender o que Deus queria na tua vida depois de conhecer Cristo? Olha, eu vejo assim que Deus nos dá flashes, né? Nos Uhum, dá sinais assim daquilo que Ele tem para nós, né? E eu sempre fui uma pessoa assim sem nenhuma aptidão para nada, sabe? Eu nunca gostei de nada, nada nunca me chamava atenção, me chamavam de ranzinza, né? Falava que eu só reclamava e eu nunca tive isso. E a partir do momento que eu comecei a conhecer o Senhor, né? uhum, Eu comecei a sentir gosto em coisas que eu nunca tinha sentido, né? E áreas dentro de mim começaram a surgir sentimentos que nunca teve. E então, a partir do momento que eu comecei a entender esse plano que Deus tem para nós, que na verdade é a gente receber esse amor, né? uhum, E a gente poder expressar para os outros, né? Porque verdade. assim, eu, como no momento carecia dessa verdade, né? E carecia desse amor, Deus pôde usar alguém, né? Que em algum momento recebeu isso para poder Uhum, dar, né? verdade. Então eu comecei a entender que o meu propósito era esse, né? Uhum, Assim como eu creio que de todos nós, né, em áreas muito diferentes, uhum, mas que o nosso propósito é poder expressar esse amor, né, dar esse amor que a gente tanto sente hoje da parte do Senhor. é verdade. Então aquilo de lá me deu um ânimo, sabe? Eu falei, Uhum, pô, é verdade, né? Tem tantos amigos, tantos conhecidos que hoje eu sei que passam dificuldades, eu sei que tem problemas,
e eu sei quem resolve. Então eu não posso me omitir disso hoje, né? Porque eu já vi que Deus funciona, né? Que Deus é real, que Deus ouve, que Deus está presente, que Deus sabe tudo. Então há um desejo ardente no nosso coração de levar isso para quem não tem, né? É verdade. Eu acho isso muito bacana, né? Muitas pessoas, quando conhecem Cristo pela primeira vez, o primeiro contato, tem essa necessidade de falar para os outros, né? Que é contar também o testemunho que teve na vida, né? A transformação. E como é que foi a tua experiência, assim, com as pessoas que te conheciam antes, né? Como é que foi o teu testemunho para elas? Ah, foi chocante, né? Porque foi uma mudança bem radical, assim, sabe? Eu comecei a ver, eu comecei a ver na palavra que as atitudes que eu fazia não condiziam com aquilo que a palavra dizia, né? Então eu comecei a ver, pô, eu pratico, eu faço isso daqui na minha vida, não me gera em nada. Aí eu tô praticando isso daqui, tá me gerando algo bom, bom, então o errado era eu, né? Então eu abdiquei de muitas coisas, abri mão de muitas coisas pra ganhar Deus, né? Pra ganhar algo assim que só Deus pode me dar. Então, para muitos foi um choque, né? Eu lembro que meus amigos falavam muito, fizeram uma lavagem cerebral no Gabriel, né? O Gabriel tá louco. E realmente é uma loucura, né? Se a gente for olhar. É uma loucura porque se tu não experiencia isso, eu não tenho como. Eu posso te falar o que eu quiser, entendeu? Tu não vai ter uma realidade completa daquilo. É só. E eu sempre dou um exemplo do churrasco, né? Se eu chegar e te falar aqui que eu faço um churrasco bom, tu vai falar, ok, bacana, né? Que bom que tu faz um churrasco bom. Mas tu só vai saber que se meu churrasco é bom se tu comer ele, né? E assim eu vejo que é com o Senhor, né? Eu só vou entender isso que tu me diz a partir do momento que eu experiencio. É verdade. E muitos dos meus amigos, assim, graças a Deus, né? Eu vejo que as pessoas, por conta do meu passado, elas conseguiram ver nessa transformação que Deus fez na minha vida, né? Porque eu não tinha capacidade de fazer isso de forma alguma. E as pessoas começaram a perceber, olha, o Gabriel tava daquele jeito, agora tá assim, né? O que que tem por trás disso daí? E daí, né, entra nossa parte de testemunhar, né? De expressar isso, de levar isso para as pessoas, né? E graças a Deus, assim, muitos dos meus amigos vieram pro Senhor, estão no Senhor hoje, né? E me dá uma alegria, assim, de saber, assim, como um dia alguém foi usado, né? Para levar isso, Deus pôde, né, pela sua misericórdia, me usar, né? Para que assim outros pudessem conhecer esse Deus maravilhoso que a gente serve, né? E a gente sempre escuta que o testemunho é a melhor coisa para convencer alguém, né? Da verdade, a tua família, os amigos. A melhor coisa para te convencer que Cristo é real é o testemunho, né? Porque aí, né, contra provas não há argumento, né? O que vai falar que não funciona, né? Se na minha vida mudou, né? E é interessante também que tu falou de uma decisão, né? Porque quando a gente decide por Cristo, não é só alegrias, né? A gente passa por momentos que tem que realmente decidir e batalhar pelaquela decisão, né? De eu vou seguir Cristo, eu vou abrir mão de coisas do mundo e eu tenho que batalhar por isso, né? Me manter nessa posição. Como é que foi pra ti esse momento, assim, de transição, acho que dá pra chamar assim, de sair do mundo e começar uma vida diferente, com pessoas diferentes dentro da igreja? Olha, o que que eu vejo, né? Eu vejo que, na verdade, o nosso principal empecilho não é viver aquilo que Deus nos traz, né? Mas é a gente ter um receio de praticar com medo de perder as pessoas que já estão na nossa vida, né? Porque a gente que, né, muitas pessoas nascem no meio cristão, né? Então isso é algo comum para elas. Mas aqueles que, né, tiveram essa experiência no mundo, né? Eu vejo, assim, que o nosso medo é daqui a pouco que os nossos amigos, que os nossos parentes, que enfim, né, acham a gente careta, como a gente diz, né? Acham, porque não faz mais nada, porque isso, porque aquilo. Mas na verdade isso é um engano, né? Na verdade hoje tu opta, né, por fazer certas coisas ou deixar de fazer certas coisas porque tu entendeu, né, que aquilo de lá não te levava a nada, né? Não te conduzia a nada. Então, a minha maior dificuldade no início, assim, foi esse receio do que vão achar, né? O que vão pensar? Porque, querendo ou não, a gente tem um orgulho, a gente tem um ego, né? Que a gente gosta de manter uma aparência, né? De ser algo, né? De ser notado, daqui a pouco ser amado. Mas a partir do momento que a gente experiencia, né? Essa proteção, esse cuidado, esse amor, esse zelo que Deus tem com a gente, né? A gente entende, assim, que eu não preciso agradar os homens, né? Eu tenho que estar agradando a Deus, buscando a Deus, né? Fazendo aquilo que o Senhor tem, né, colocado diante da minha vida, porque eu creio, assim, que é um convencimento interno das pessoas, né?
Não vai ser por força ou por violência que eu vou falar, não, mas tu tá errado, tu tá isso. Não, eu não creio que seja dessa maneira, né? Uhum. Eu creio que é um momento para todas as coisas, né? E para mim foi muito difícil essa área, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito radical, né? Para mim era ou 8 ou 80, né? Então, a partir do momento que eu botei meus olhos, vi, olha, tô praticando isso, tá funcionando. Eu tô conhecendo uma pessoa que antes eu nem achava que existia Uhum. direito, né? Então vamos jogar para isso, né? Não tô nem aí o que vão achar, o que vão pensar. E eu vejo que isso surgiu um efeito Uhum. maravilhoso na minha vida. Com certeza. E as outras pessoas também vê esse testemunho de uma realmente uma decisão, né, sem se importar com a opinião dos outros, né? Porque até tem a palavra na Bíblia, né, se procura agradar ou procura agradar aos homens ou a Deus, né? Eu vou ter que escolher um lado, né? E quando a gente agrada o Senhor, ele mostra esse testemunho para quem tá à nossa volta, né? Como tu disse, não é eu chegar e impor o que eu acho correto que vai transformar a pessoa também, né? Mas é o meu testemunho, né? É eu também expressar Cristo para conquistar essas pessoas, né? E se tu fosse assim olhar hoje, o Gabriel de hoje, o Gabriel de antes, qual a maior transformação tu vê que Cristo fez na tua vida? Ah, fez uma reforma, né? Mas eu lembro assim que eu tenho um amigo meu que hoje ele é um irmão, né? Ele é um membro aí do corpo. Eu lembro que uma vez ele me convidou para ir no aniversário dele, né? E daí a gente conversando assim, ele ainda não era batizado, não conhecia muito. E uma hora ele me olhou bem sério assim, e ele falou: "Ah, tem alguma coisa por trás desse negócio de igreja aí que tu vai", ele falou para mim. Falei: "É mesmo, né?" Ele falou: Deve ter alguma mulher envolvida, né?" Ele falou isso porque eu tinha esse negócio de ter uma família de mulherengo, né? E eu vejo assim que a área que Deus mais mudou na minha vida foi isso, né? Porque na verdade a gente busca um suprimento no natural, né? E Uhum. eu sempre fui uma pessoa muito carente, né? Sempre tive isso, sempre queria ter alguém do lado, alguém por perto. E a partir do momento assim que eu comecei a ver que o motivo de eu buscar, né, ter alguém junto comigo era para suprir uma necessidade minha, Uhum. né? Eu comecei opa, na verdade, dessa maneira tá errado, Uhum. né? Então eu entendi que, na verdade, quando, né, eu fosse buscar alguém, eu fosse ter alguém na minha vida, essa pessoa seria um acréscimo, né? Uhum. Essa pessoa viria, né, para me acrescentar em algo. Então eu vejo assim que a maior mudança que Deus vem feita até hoje, né, uma obra inacabada ainda, né? Mas é poder me dar essa realidade, né, de que Deus me supre em todos os Uhum. aspectos, né? Com Deus me certeza. supre em todos os aspectos e, assim, óbvio que Deus tem um propósito, o plano de nos dar o melhor, né, de que a gente não fique sozinho também, mas a maior transformação foi isso, sabe? Eu era muito apegado nas pessoas, sabe? Uhum. Eu dependia, no sentido assim, eu dependo do meu amigo para mim sair, eu dependo do meu amigo para me jogar uma bola, eu dependia das pessoas para fazer algo. Uhum. E hoje eu mudou isso, né? Porque hoje eu entendi, eu preciso de Deus para tudo, né? Então houve uma transformação nesse aspecto, assim. Uhum. E ter Deus ali do lado é uma companhia 100% dos momentos, né? A independente de onde eu estou, o que eu preciso fazer, Deus vai me acompanhar naquele momento, né? Independente da decisão que eu tenho que tomar, né? Deus nunca vai nos abandonar, né? E nesse processo de entrar na igreja, com certeza deve ter sido muita informação, né? Porque como tu disse, quando a gente nasce na igreja, quando a gente já tá há mais tempo, tudo é muito comum, né? Não tem muita novidade. Mas para alguém que vem, né, com toda uma informação, uma vida já, é um momento de muita descoberta, né? Tem muita coisa para processar nesse início. E teve algum material, amparo dos irmãos, grupos? Como é que foi assim o que te auxiliou nesse momento? O que que eu acho, né? O que que foi para mim, assim, que é uma coisa que eu acho que é insubstituível, né? Hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente tem um manancial de livros, né? A gente Uhum. tem muitas coisas, assim, que vem para nos dar uma instrução, né? Ah, mas eu creio assim que uma coisa que foi insubstituível na minha vida, né, para que eu pudesse realmente ter uma ciência desse amor de Deus, né, Uhum. foi a comunhão com os irmãos, né? Eu creio que isso assim é algo que não tem preço, né? Porque a partir do momento, como a palavra diz que eu sou um vaso de expressão, né? Eu creio assim que é através dos irmãos que tu começa a ver essas virtudes que Deus traz para Uhum. as pessoas e aquilo de lá te traz uma paixão, né? Porque
Tu não começa a ver não começa a ver o Gabriel, não começa a ver a Ana, mas tu começa a ver Cristo agindo através da pessoa. Verdade. E aquilo de lá tu te sente amado, tu te sente acolhido, né? Aquilo de lá te traz, assim, uma vontade maior de crescer em vida, né? E eu acho, assim, pra mim que uma coisa que foi insubstituível foi isso, né? Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia que eu fui na igreja, eu lembro que eu fui do meu jeito que eu era, né? E eu lembro, assim, que os irmãos me acolheram, sabe? Como se eu pertencesse lá já, né? Me abraçaram, falaram comigo, conversaram, demonstraram interesse na minha vida, né? E principalmente escutaram, né? Eu vejo que hoje as pessoas assim têm, né, um desespero em tá, fala rápido, né? Eu tenho meus problemas já, que tu quer me dar os teus problemas? Mas a gente entende, né, através hoje da palavra que enquanto eu cuido do bem-estar do próximo, né, Deus se torna um agente de cuidar do meu bem-estar. Então eu acho assim que a coisa que mais me firmou no Senhor, né, foi a comunhão com os irmãos, foi sentir esse amor de Deus através da vida dos irmãos. E óbvio, né, é uma coisa que é indiscutível, né, e é indispensável é a palavra, né? Que é a partir do momento que a gente entende que quando a gente está lendo a palavra, a gente está, na verdade, conhecendo uma pessoa, né, e não uma letra, aquilo de lá muda, né? Eu começo a ver, pô, Jesus gosta disso, Jesus não gosta daquilo, né? E eu, com o intuito de agradar ao Senhor, né, eu começo a, que nem a gente falou antes, né, abdicar de certas coisas, né, praticar certas coisas. Então eu acho que isso, assim, é essencial, sabe? É verdade, todo esse testemunho, né, o amor que os irmãos têm com aqueles que chegam, né, é realmente o que vai transformar, né, porque é a expressão de Cristo, né, e aí quando expressa Cristo, aquilo ali cativa as pessoas que estão em volta, né, quem tá chegando novo pode não entender nada, mas quando sente Cristo, né, aquilo ali vai firmar a pessoa mesmo nos caminhos do Senhor, né, e muito interessante também do teu testemunho, né, que a pessoa que te falou, né, ela provavelmente não sabia, essa pessoa vai aceitar Cristo, aquela não vai, mas ela falou, né, e a gente também tem que ter esse ímpeto, né, de falar onde eu estou, com quem está do meu lado, né, falar de Cristo, né, porque o Senhor sabe onde estão os eleitos, a gente não, né, então a gente tem que falar, como tu disse antes, né, mesmo que a gente tenha medo do que vão pensar, o que vão achar, mas fala, né, porque aqui está o nosso propósito, né, achar os escolhidos do Senhor e também transmitir esse amor que a gente recebeu um dia, né, então é muito importante a gente falar, né, do Senhor, falar minha experiência para os outros, né, para que também tenham a oportunidade de conhecer Cristo e dar esses primeiros passos, né. E Gabriel, a gente já tá chegando no finalzinho aqui, mas eu quero que tu deixe um incentivo para quem tá ouvindo, né, que talvez ainda não decidiu se firmar em Cristo, ainda tá com dificuldade de realmente decidir pelo Senhor. Queria que tu deixasse umas palavras aí para um incentivo. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite mais uma vez, né? Foi muito edificante poder estar aqui. E eu acho que o que eu poderia compartilhar hoje é que a gente, né, as pessoas que talvez nos assistam, muitos receberam esse link, né? Estão assistindo isso pela primeira vez. E eu creio, assim, que a gente tem nossas lutas, nossas batalhas, né? Mas tem uma palavra em Mateus 11:28 que diz, né? Vinde a mim, né? Todos os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então eu vejo, assim, que muitas vezes a gente peleja, né? Nossas batalhas dia após dia, né? Com a força do nosso braço. Chega uma hora que chega a exaustão, né? E assim como eu creio que foi assim para mim na minha vida, né? Eu completamente incrédulo da maneira que eu era, né, no sentido de acreditar em algo superior, mas algo muito vão, assim, muito mal direcionado, né? Em algum momento da minha vida, assim, eu me permiti experienciar isso, né? E eu dou total certeza, assim, de que hoje eu conheço, né, o Deus que eu sirvo, né? Eu conheço aquele que me chamou e me traz muita alegria no meu coração de saber que Deus está operando na minha vida, né? Que Deus operou na vida da minha família e de que não acaba por aqui, né? Então, as minhas palavras são para isso, né? Para que talvez alguém que esteja assistindo agora se encontra cansado, se encontra exausto, né? Se encontra numa batalha assim que é uma derrota assim que a pessoa vê iminente acontecendo na vida dela, né? Mas que ela busque esse refúgio, né? Que ela busque essa fortaleza e que permita, né? Ter essa experiência de saber e conhecer aquele que está escolhendo ela. Amém? Muito obrigada, Gabriel, pelo teu tempo aqui, por ter contado a tua história com Cristo pra gente. E muito Amém. obrigada a todos aí que acompanharam mais um testemunho, né? Mais um relato, que vocês também tenham sido incentivados e encorajados a dar os primeiros passos aí em conhecer Cristo e ter uma transformação também nas suas vidas. Muito obrigada pela companhia.
TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.